E aí galera, bom dia, boa tarde e boa noite. E aí galera, boa madrugada, beleza? Voltamos. Estamos de volta aí mais uma vez. E vamos dar uma pincelada rapidinha nos resultados da 31ª. 31ª e 32ª rodada. Que na verdade não vão ter dois jogos. Você não precisa fazer os bagulho pra eu completar, não sou obrigado a completar nada. Não é uma parceria? Não, só completei pra te Porque dar você é aviso. trouxa. Não, pra te dar esse aviso mesmo. Ah, entendi. Não deixar Então, na primeira vez pra eu não ser babaca. Que? Não, é pra não deixar, quê? pra eu não ser babaca. Ah, tá. E a 32ª, que na verdade não são dois jogos, né? É um jogo só, um porque jogo só. foi confronto direto entre Palmeiras e Corinthians e Palmeiras, que foi um puta jogão. Então a 30ª rodada foi Foi Palmeiras, Ceará e Flamengo e Corinthians. Palmeiras Ceará 1x0 Palmeiras. Não vou completar, continua, vai. Vamos. Mas é o Corinthians agora, você tem que falar. Tá, Flamengo 4x1 Corinthians. Não vamos dizer que foi 4x1 pro Flamengo. Foi 4x1 pra derrubar o Carille. Tá, Se o Corinthians jogasse de igual para igual, poderia perder, mas perder de 1x0, 2x0, 2x1 não era para resultado de 4x1. Mas isso a gente vai falar depois, né? A gente vai dar uma pincelada rapidinho nos resultados para entrar na demissão do Carille. Exatamente. Então segura aí que logo mais, na hora que a gente terminar os resultados, a gente vai falar da demissão do Carille. Aí a 31ª rodada foi Vasco Palmeiras, 2x1 pro Palmeiras e Corinthians e Fortaleza. já com o técnico interino Diego Coelho. e um comportamento completamente diferente, mais aguerrido do Corinthians, certo? 3x2 pro Corinthians. Tá. Depois Palmeiras e Corinthians 1x1. 1x1, o Palmeiras dando um mega sufoco no Corinthians e o Corinthians novamente com um comportamento completamente diferente. Eu vi tentativa de, sei lá, uma iniciativa pra iniciar esse comportamento, mas eu não vi um jogo agressivo também. Mas não perdeu de 4x1. Pra mim não foi nada. Se tivesse o Carille lá e não tivesse caído contra o Flamengo, você ia ver que ia tomar um vareio e ia demitir o Carille contra o Palmeiras. Porque a intenção era demitir. Ah, não sei, questão de clássico, cara, não sei. O Walter fez, sou palmeirense, mas assim, o Walter fez uma partidaça. Quem escalou o Walter no Cartola, estourou. Pegou pênalti, fechou o gol. Tomou um gol no finalzinho, né? Mas não foi culpa dele, eu falei só zoando. E foi golaço, você viu o lance do... Vi? Foi golaço? Não. Não. Nossa, o cara do rádio, nossos compromissos estão, né? A gente tá quase não conseguindo assistir os jogos porque a gente tá viajando muito para dar autógrafos, sim, eventos, vários eventos, várias Eu, por exemplo, reportagens. vou narrar a final da Champions League desse. Do ano e que vem, na verdade. basicamente os resultados foram esses. O Flamengo abriu mais 2 pontos, tá com uma diferença de 10 pontos. E, a gente já vem falando, é campeão, não tem jeito. Vamos para a demissão, o que você achou, Carille? Achei que a gente ia comentar o clássico, né? Não, então, o clássico, você quer comentar o clássico? Não. Então, Só perguntei de idiota mesmo. eu já falei os principais pontos, que o Palmeiras deu um sufoco, quase Mas o sem segundo graça, tempo muito inteiro. Há muito tempo não tem clássico legal mais. Tá sem graça. E torcida única, um mimimi. Cara, o torcedor fez baderna no estádio, prende, velho. Aqui nada funciona. Aqui bandido, os caras mexem os pauzinhos lá em cima e solta bandido, mas tudo tá valendo. Tá tudo Enfim. certo. Ó, Bate na batida. vocês aí de cima, ó. Cartão vermelho pra vocês soltar bandido. E você vai quebrar o grafite do lápis dentro do lápis. É o Jailson. Você vai quebrar o Jailson. Não, o Jailson não se quebra. Então, Se você jogar o finalizou? Jailson na parede junto com você, é você que se Finalizou. quebra o Jailson. Palmeiras e Ceará 1x0, Vasco e Palmeiras 2x1, Palmeiras e Corinthians 1x1, Flamengo e Corinthians 4x1, Corinthians, nossa, Corinthians e Fortaleza 3x2. Deu pra É isso daí. Bem na ordem. Carille, mano, não, eu falei dos jogos do Palmeiras, depois eu falei dos jogos do Não, Corinthians. claro.
Carille foi derrubado. Derrubaram o Carille no Corinthians. Você acha isso? Principalmente depois da declaração, eu vou ver se eu encontro a declaração e eu vou colocar aí pra vocês. Depois da declaração do Júnior Urso. Você chegou a ver a declaração? Sim, mas eu não lembro mais o que ele falou. Ele falou que, na verdade, ele falou que precisava de um treinador que impulsionasse mais ele, né? Que impulsionasse mais ele, sei lá. Que ele deu a entender que perdeu o vestiário. Da forma que o Carille falava no vestiário. E olha que a gente não tá sendo imprensa marrom, foi o que a gente entendeu, tá? Então, assim, no jogo contra o CSA, o Corinthians já foi, assim, um time que não é o Corinthians. CSA foi o jogo mais desagradável que eu vi na minha vida. Porque ali eles já tentaram derrubar. Eu falei pra você que CSA ia ganhar, você não acreditou em mim e descalou o Pedrinho. Sim, mas ali eles já tentaram derrubar. Ali eles já estavam tentando derrubar. Derrubar é aquele negócio, às vezes não é que eles querem derrubar o técnico porque eles não gostam do técnico, não. Eles faz um corpo mole. Ainda voltando ao jogo. Não acredita mais no projeto do técnico. E aí faz um corpo mole pra ver se a diretoria... Ainda voltando a esse detalhe do jogo CSA, o Pedrinho fez o gol e é sempre bom lembrar que o Pedrinho é um dos moleques que o Carille criticou junto com o Matheus Vital, né? Sim. E os jogadores mais bambambãs da equipe foram lá cumprir essa briga. Sim. Então, teoricamente. Aí você pega o jogo do Flamengo. Na minha opinião, o primeiro tempo do Corinthians, do Palmeiras não, o primeiro tempo do Corinthians, a gente até chegou a assistir. Antes do gol do Bruno Henrique, sim. Cara, o Corinthians foi impecável defensivamente contra o Flamengo. O que eu entendi? Até o gol do Bruno Henrique. Depois do gol do Bruno Henrique, ele deslanchou de vez. Então, o que eu entendi dos jogadores? Nós vamos mostrar para a diretoria que a gente tem elenco para bater de frente com o líder do campeonato, que a gente quer jogar, mas a gente não quer jogar com o Carille sendo técnico. Porque aí quando virou o tempo, aí eles mostraram, a gente jogou o primeiro tempo como o Corinthians, agora nós vamos jogar o segundo tempo como um time qualquer. E aí mostrou pra diretoria, a diretoria falou, cara, os caras não quer o cara, velho. Se a gente mantiver o cara, a gente não consegue almejar nada. Sul-Americana, Libertadores, enfim. Porque o Corinthians tá ele já perdeu o elenco. Se a gente continuar com ele treinando, quem vai perder vai ser a gente. Não vai chegar a nenhum lugar. Eu acho besteira. Vocês foram, assim, não vou falar burro. Eu considero o Carille... Eu considero o Carille um dos melhores técnicos hoje do Brasil, sinceramente. Ele não é resultadista, ele não é futebol arte, ele é resultado. Só que aconteceu com o Carille a mesma coisa que aconteceu com o Felipão no Palmeiras. Palmeiras com um puta time, um puta elenco. Os jogadores queriam jogar mais, não somente daquele jeito que o Palmeiras, que o Felipão gosta de jogar. Fechadinho, tal, chega na intermediária, cruza a bola na área, não tem nenhuma... Não tem nenhuma jogada assim, preparada, variações de jogada, triangulações, coisa do tipo. E isso prejudica muito o centroavante. O Carille, ele jogar mais fechadinho, tal, uma, duas bolas. E eu acho que os jogadores do Corinthians queriam jogar mais aberto. Você acha que ficou marcado, eu vou fazer de microfone porque agora vai ser uma pergunta. Você acha que ficou gravado a era Carille no futebol brasileiro e isso estragou o futebol brasileiro que pode estar sendo consertado com essa ideologia dos técnicos que vem de fora de outros países, obviamente? Mas qual o sentido da sua pergunta? A era Carille em questão assim, de um futebol mais defensivo? Estragou o futebol brasileiro tirando a beleza do futebol resultadista? Só pelo resultado. Claro que o resultado também é importante, mas estragou um pouco da magia do futebol brasileiro. Isso acontece já faz tempo. Não é o Carille que trouxe isso. O Tite joga assim. O Mano Menezes, na época do Corinthians, que ele subiu o Corinthians, ele jogava assim, resultado. E joga até hoje, no Cruzeiro. Só que ele é mais, assim, ele tem mais variações do que os outros técnicos. O Mano também está entre os melhores técnicos do Brasil. Quando ele saiu do Cruzeiro, ele começou a colocar prática Carille. Isso. Vamos lá. Felipão, Carille, Mano Menezes,
O técnico que era do Inter, que foi mandado embora, Helm. o Helmans, Oder Helm. Mares Helmans. Queremos patrocínio. A maioria dos técnicos hoje jogam assim, resultado, não joga bonito. O Jorge Jesus fez diferença? Faz diferença? Não sei, velho. Se ele é tão excelente técnico assim. Se ele é tão excelente técnico assim, o Sampaoli é fenomenal. Sim, eu tava pensando nisso agora. Pra mim o São Paulo, pra mim ele só perde pro São Paulo. Quem? Jorge Jesus. Não. Desculpa, Eu sinceramente. acho que. Não, desculpa. Se eu falar que ele perde pro Renato Gaúcho também. Não, também. O Titio Lucha. Quando o Titio Lucha tá focado, parceiro, e a equipe compra a ideia do professor, o projeto. No momento aqui, O vamos projeto. ver. O projeto. No momento o Lucha tá ganhando que tá 3-2 pro Vasco. Tá, Quando a equipe compra o projeto tá, me convenceu. e o professor não dá as mancadinhas dele, o Luxemburgo é o melhor técnico do Brasil. Jorge Jesus, estrangeiro por estrangeiro. Não, continua, ficou legal. Ficou legal. Eu ficaria com o São Paulo. Eu Por também. quê? O elenco dele é Porra! 300 vezes pior. Não tem 60 mil toda vez que joga em casa. E já chegou descontente com a diretoria porque não era o plano que ele queria. E meteu a boca. E a diretoria não mandou embora. Entendeu? Sim, realmente. Então assim, se você pegar um técnico, Jorge Jesus, se você pôr o Renato Gaúcho, que é boleiro, no vestiário do Flamengo, e vai treinar algumas variações táticas e técnicas, lógico, ele tem que ter um mínimo de senso de futebol para treinar as variações táticas, técnicas, chegada na linha de fundo, cruzamento, posicionamento, defensivo, ofensivo, meio de campo, cobertura. Se ele souber isso, que eu acredito que o Renato Gaúcho saiba com o que ele fez com o Grêmio, que é inferior em plantel do que o Grêmio, concorda? Ou do que o Flamengo, concorda? O que ele fez com o Grêmio, ele no Flamengo ele voa. São Paulo ele no Flamengo voaria. O Lucha, focado, nossa senhora. Você acha que o Thiago Nunes pode tirar das raízes do Corinthians essa plantação que vem tendo de Mano Menezes, Carille, Tite, sei lá, colocar um jeito mais ofensivo pro Corinthians jogar e você falar, caramba, esse não era o Corinthians de campeão de 2017, 2012, por aí. Quem? Quem? Como é o nome dele? Thiago Nunes. Thiago Nunes. O Thiago Nunes eu não acho melhor do que o Carille. Tudo bem. Ponto. Só que talvez os jogadores comprem a ideia dele. Tem muito disso no futebol. Às vezes você pode pegar o Pepe Guardiola. Cara, ele vai pegar... Fala um time péssimo aí. Vai, o CSA. O Avaí. O CSA. O Avaí que o CSA tá melhor. Tá, o Avaí. O Avaí que vai cair. Os caras Até irmão. compram a ideia, é um plantel mediano, mas ele vai chegar. Você pode pegar o Flamengo, colocar o Pepe Guardiola, mais respeitado mundialmente que ele, tem poucos. Se os jogadores não comprarem ideia, cara, derruba o cara. Não tem essa. Thiago Nunes tem potencial para fazer o Corinthians jogar? Tem. Só que lembrando que ele foi técnico de quem? Mas aí do jeito que o Atlético Paranaense joga já é outro nível. Então, mas ele só fez poucas correções no Atlético Paranaense defensivamente. Ofensivamente, o Atlético Paranaense pode pegar o jeito que o Fernando Diniz jogava e o jeito que ele joga agora. Ele corrigiu o sistema defensivo. Ofensivo, ele só posicionou algumas peças para cobertura, para não ficar tão exposto. Que é um problema que está acontecendo no São Paulo. Eu acredito que ele tenha arrumado o esquema para tirar a parte de possuir muita posse de bola e ser mais ofensivo. Porque Sim. deu pra ver que o São Paulo, em 2 jogos em casa, teve mais de 80% de posse de bola e perdeu os 2. Isso. Então é o que eu tô falando, Thiago Nunes. Ele tem mérito por ter acertado o time do Atlético Paranaense? Tem.
mas não podemos dar todo o mérito para ele 100%. Porque esse esquema de posse de bola, de chegada, de variações técnicas, de movimentação, é o Fernando Diniz, que é o que ele está tentando fazer no São Paulo. Só que o Fernando Diniz ele tem uma deficiência defensiva. Ele não consegue unir o ofensivo com o defensivo. O Fernando Diniz não consegue unir o ofensivo com o defensivo. Ele é mais ofensivo. Carille também não consegue fazer a mesma coisa, ele é mais defensivo. Se juntar os dois, dá Thiago Nunes? Foi o que eu pensei. Não dá o Thiago Nunes. Porque você acha que o Carille é melhor que ele? Se colocasse... Mas se juntar as ideias e colocar no Corinthians, pode ser que funcione. Eu, sinceramente, eu teria 2 técnicos num time. Eu teria 2 técnicos. Eu teria, vamos supor, um técnico ofensivo e um defensivo. Era assim que meio que agiu o Corinthians do Tite, né? O Tite treinava a parte ofensiva. E o Carille é defensiva. Entendeu? Porque tem, assim, várias especialidades. Se você pegar o Luxemburgo, por que eu gosto do Luxemburgo? Sinceramente. O professor. O Sampaoli também manja muito de equalizar isso, defensivo e ofensivamente. Mas o Luxemburgo, cara, ele ataca muito bem. E por ele atacar muito bem, ele deveria ficar muito exposto. E não fica. Porque o Luxemburgo ele tem uma teoria. Se eu ficar com a bola no campo de ataque, não tem como um cara me atacar. Isso é defensivo. Eu estou defendendo atacando. Entendeu? A teoria dele? Pra ele, o ataque é a melhor defesa. Não. É isso. Você entendeu? Entendi. Então, assim, se você for colocar no papel, pela tabela do campeonato, quais são os melhores técnicos, é fácil você falar. Agora, se você falar, o Flamengo na mão do Fernando Diniz, o Flamengo estaria onde estaria? Não, que ele ia tomar muito gol. O Jorge Jesus pode ser, mas conseguiu com 20 pontos a menos. Vamos supor, os jogos que ele ganhou, os jogos que ele ganhou de 2-0, 3-0, talvez ele teria tomado 2 ou 3 gols. Ou os jogos que ele ganhou de 2-0, ele teria perdido porque ia tomar 3. Ele toma muito gol. O Flamengo na mão do Luxemburgo, na mão do... Eu acredito que o Flamengo na mão... Esse Flamengo, o professor focado, estaria no mesmo nível. Concordo. Porque... O Renato Gaúcho, nesse mesmo time, estaria no mesmo nível. Sampaoli, Luxemburgo seria capaz de quebrar essa parte do Jorge Jesus? Seria tipo pegar um Vasco no Maracanã e ganhar coisa que o Grêmio não fez? Não. Mas o Grêmio pegou o Flamengo numa final da Libertadores. Semifinal de... Isso. O Vasco não tem esse push. Por quê? Num tete a tete, na hora do vamos ver, dentro de um Maracanã, tem quase 1 bilhão de pessoas lá gritando Flamengo, isso também sobe a adrenalina do jogador. E isso ajuda. Mano, o futebol é muito louco, porque assim, é muita coisa, cara. E se não estivesse nessa situação, mas se fosse o time titular do Flamengo, você acha que o Vasco ganharia? Como? Se não tivesse nessa situação de semifinal de Libertadores assim, mas tivesse ainda o apoio do torcedor, time titular do Flamengo, você acha que o Vasco ganharia? Então, eu acho que não ganha. Se for no tete a tete, equipe titular, sem ninguém no estádio. Qualidade técnica do professor e do outro, ora pois. O Vasco não ganha. Talvez esteja ganhando hoje, né? A gente tá gravando, tá ganhando. Tá ganhando. Então, mas tem outras variações. Por isso que eu te provoquei fazer essa pergunta. Não, tudo bem, mas tem outras variações que a gente não sabe. O Flamengo entrou com o time completo? Entrou. Perfeito. Um detalhe. O Flamengo abriu 10 pontos. Será que não deu aquela relaxada? Você já percebeu quando você faz as coisas de uma forma mais tranquila, você está mais suscetível a cometer erro? Você está falando de um dos maiores clássicos do Rio de Janeiro, Flamengo e Vasco. Já aconteceu várias vezes. Do Corinthians ter um melhor time que o Palmeiras
mas na hora do vamos ver, o Palmeiras ganhar, por uma coisinha básica que falou na mídia, esse Vasco aí, time de segunda divisão, o que o professor faz? O professor entra no vestiário e deixa esse áudio passando o aquecimento inteiro. Tudo isso mexe com o brilho do jogador, cara, do ser humano. E aí, a hora que vai pro tete a tete, pode mudar. Então, conclusão de tudo, você contrataria o Papai Noel para ser o novo presidente do Sampaio Corrêa? O Papai Noel, acho que não, mas talvez aquele duende, o duende Rudolph. Rudolph é a rena, né? Não faço ideia. Como que é o nome do Papai Noel? Do... Papai Noel é o Papai Noel. Como que é o nome do duende, que é o braço direito do Papai Noel? Não entendi. É esse aí, eu contrataria ele. Porque na verdade é ele que faz todo o serviço. O Papai Noel só entrega. Tá. Depois disso, agora a segunda pergunta, que é a menos importante. Mas você demitiria o Carille? Não. Tá bom. Muito obrigado. Essa foi a entrevista de hoje, que na verdade não era para ser uma entrevista. Deixem o seu like, se inscrevam no canal. Dê aquela bicuda no sininho pra ficar legal. Ativem as notificações, que é a mesma coisa, caso você não tenha entendido. É isso, muito... Você demitiria o Carille? Sim. Obrigado. Por quê? Porque eu acho que tem que dar uma cara a mais pro Corinthians. E eu acho que tem que reformular o elenco, ele tem condições pra isso. Então você podia fazer os jogadores do E é Corinthians mais fácil jogar... trazer os jogadores do Atlético Paranaense pra cá. Então, mas aí você poderia fazer os jogadores do Corinthians jogar cara a cara, se você quer dar uma cara pro Corinthians. É isso, deixa o seu like, muito obrigado, valeu. Valeu!